Olá, amigos do Semente do Amanhã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de estudo da nossa obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Hoje um vídeo especial com a presença da nossa amiga Patrícia Lins, do canal Lições de Amor. Seja bem-vinda, Paty. Obrigada, Paulinha. É um prazer, minha gente. Muito bom estar com vocês. Hoje, diferente do que nós temos feito, que é gravar um capítulo por vez, nós vamos aqui fazer uma grande conversa acerca de 3 capítulos. O capítulo 5, que fala dos escravos, o capítulo 6, que fala da civilização brasileira, e o 7, que fala dos negros. Então vamos começar. Paty, dessa obra, alguns pontos elas são extremamente relevantes, e aqui nós vamos buscar e tratar, né, os principais aspectos, os pontos mais marcantes dessa narrativa. Por onde é que você sugere a gente começar essa nossa conversa? Primeiro, eu gostaria de parabenizar você, Paulinha, e o canal, porque eu acho importante a gente voltar a revisitar e a ler, estudar essa obra, principalmente nessa conjuntura, porque em geral os ânimos estão um pouco em conflito, as pessoas se sentem perdidas e muitas vezes até desmotivadas, né? E trazer o Evangelho para próximo de nós, principalmente nesses tempos difíceis, é importante. Primeiro, para que a gente possa mostrar que o Evangelho pode ser vivido, né? Mesmo com o nosso atual estado de imperfeição. E segundo, porque ele é que vai recobrar a esperança e a fé em tempos melhores. Sem dúvida. Em especial nesse capítulo primeiro, né? Nesse capítulo 7. O 5, os escravos. Dos escravos, o que me chamou a atenção foi o encontro de Ismael com Jesus, né? E Ismael com o coração compadecido. E aí é interessante porque a gente vê que mesmo entre os bons espíritos passar pelos testemunhos não é fácil, né? Sim. E principalmente para eles, por eles entenderem as misérias humanas e quererem ajudar, e a ajuda não conseguir penetrar os espíritos que ainda estão em imperfeição, ele se sente desejoso de uma ajuda da misericórdia divina para tocar o coração daquelas pessoas. E aí ele procura Jesus e pede, né, que a misericórdia divina se abata sobre os povos que habitavam o Brasil naquele tempo. E é interessante porque as palavras de Jesus, elas continuam tendo ressonância e fazem sentido ainda hoje. Então Sim. O reino dos céus, ele não é de violência, né? Ele vai deixando a gente errar. Às vezes aproveita até os nossos erros, né, para que a justiça divina se dê. Exato. Se a gente parar para se recordar, gente, nesse momento da narrativa, o que é que está acontecendo? Os portugueses, eles começam a escravizar os índios, que são os primeiros que são escravizados aqui, né, nas terras do Brasil. Depois é que a gente vai ter a escravidão dos negros. E isso traz um sofrimento para Ismael, porque nos capítulos anteriores a gente tem uma descrição, né, de que os índios eram os puros de coração, ou seja, aqueles que não tinham se contaminado com as cobiças, né, que estavam ali atacando as vaidades humanas até então. Se a gente vê o cenário da Europa naquele momento, a gente tinha pessoas que já estavam muito contaminadas com o desejo de riqueza, com as vaidades, enfim, e a qualquer custo, né, que o problema é a qualquer custo, né? Então, a submissão de povos, a escravidão de irmãos, né, pessoas que são iguais perante a lei divina. E os índios aqui, eles não tinham esse olhar, né? Não quer dizer que eles não guerreassem entre si, mas é aquilo que a gente já tratou em outro momento. Isso se dava por uma questão de sobrevivência, né? Disputa de território, como as tribos primitivas não tinham essa característica mais sórdida, vamos dizer assim, mais elaborada, do orgulho, enfim, que os europeus daquela época já traziam, né? Aquela cobiça do poder de forma avassaladora. Avassaladora, exatamente. Então, por isso que Ismael traz essa preocupação, e a resposta de Jesus é muito interessante e nos provoca essa reflexão, né? Infelizmente, ele diz assim: infelizmente os pobres, cativos, miseráveis e desditosos chegaram à pátria do vosso evangelho como se fossem animais bravos e selvagens, sem coração e sem consciência, que era a justificativa para poder escravizá-los, né? Não, são sem alma, eles não têm alma. Então,
eu posso tratá-los como trato um animal. Então isso traz essa sensação de tristeza profunda a Ismael, que claro, por ser um espírito mais adiantado, ele já, né, via sob uma outra perspectiva essas relações humanas, né? Isso. E é interessante porque assim, embora Deus, Jesus, os céus, né, o alto, tenha mecanismos para poder amainar aquela dor, resolver aqueles problemas, eles querem que a gente cresça por mérito. Então eles deixam o nosso tempo, né, de amadurecer psicologicamente, espiritualmente e perceber que aqueles atos realmente são criminosos. E é interessante porque quando Kardec estuda a lei de liberdade, né, em O Livro dos Espíritos, na parte terceira, ele chega a fazer uma pergunta especificamente sobre isso, né? Há raças que são mesmo inferiores e que podem ser subjugadas. E aí a resposta da espiritualidade é célebre, né? A escravidão é um abuso da força. Então é isso que você bem disse, quando a gente utiliza a cupidez e a ganância, mistura as nossas más paixões, né, para poder exercer um poder sobre o outro, a gente acaba esquecendo da própria definição da justiça, que é respeitar os direitos do outro, né? E isso da escravidão é interessante, ela fere duas leis morais ao mesmo tempo, tanto a lei de liberdade quanto a lei de igualdade, porque, né, se eu me julgo superior, porque eu não consigo perceber que o outro é um igual meu, e aí eu me sinto no direito de escravizar. Sem dúvida. E essa lei também de liberdade vai nos falar desse ponto crucial que você está tocando, que é a questão do livre-arbítrio, né? Então, como você mesmo disse, ele não impede as nossas ações. Ele deixa com que essas consequências das nossas ações nos sejam para nós aprendizados. Então, vivendo, sendo responsável pelaquilo que eu faço, que eu vou amadurecendo e crescendo, né, na medida em que eu também tomo consciência de que depois aquelas minhas escolhas não foram as melhores. Daí aqui ao longo desse estudo, a gente vai vendo, né, quantas vezes a gente se torna renitente em pontos constantes, né, dessa mau uso do livre-arbítrio, vamos dizer assim, né, com diferentes cenários, mas a gente recai várias vezes no mesmo erro, né, no mesmo erro. E isso é interessante ser observado e que vai ser motivo de sofrimento para nós, né? Com certeza. E é interessante também porque, assim, embora a gente tenha um livre-arbítrio limitado, né, a depender do nosso grau, do nosso patamar moral, nenhum de nós está desamparado. Então, existe sim a lei de justiça, mas a lei de justiça também é a lei de amor e caridade, né? E a misericórdia divina, ela sempre abranda as penas das provas e expiações pelas quais a gente passa, e ninguém é deserdado, né? Todos esses sacrifícios e essas renúncias, essas aparentes injustiças, elas acabaram tendo um mérito maior para aqueles que foram as vítimas, né, dessa cena, que foram os escravos, e acabam também tendo peso agravante, porque quem os escravizou tinha conhecimento, né, a respeito disso. E quanto mais a gente é esclarecido, mais as nossas responsabilidades pesam, né? Exatamente. É interessante porque existe uma frase aqui que tem tudo a ver com o que a gente está falando, quando ele diz assim: eles terão a liberdade de humilhar os seus irmãos em face da grande lei do arbítrio independente, embora limitado, instituído por Deus para reger a vida de todas as criaturas dentro dos sagrados imperativos da responsabilidade individual, mas os que os praticam, né, que praticam o nefando comércio, sofrerão igualmente o mesmo martírio nos dias do futuro, quando forem também vendidos e flagelados em identidade de circunstâncias, né? Então, de uma certa forma, aquelas ações elas retornam pra gente, para que a gente, passando por elas, a gente reconheça que, de fato, não era a melhor escolha, né? A gente vai ver isso lá na frente quando ele vai falar dos negros, né? Dessa experiência que aqueles que se equivocaram tiveram que resgatar. E o que chama os olhos também nesse capítulo é que o Evangelho ele sempre enaltece os que se humilham, né? Se a gente souber passar por uma prova dessa, que é uma prova muito difícil, com humildade, resignação e amor, a gente cresce muito rápido, né? Progride muito rápido moralmente. E é interessante porque Humberto de Campos registra isso, né?
Os negros foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Ou seja, ser uma base moral. Isso é motivo de muito orgulho. Sim. Embora para o mundo eles eram execrados, né? Foram apartados das suas famílias. Muitos morreram de banzo, de melancolia, de tristeza mesmo. Mas como nós que somos cristãos cremos na vida eterna, sabemos que todos esses martírios vão forjando o nosso espírito, né? Para uma fortaleza moral maior. Sem dúvida. Sobre a passagem, um outro diálogo de Jesus, que você também selecionou como um dos pontos altos da narrativa desse capítulo 5, é um momento em que... É um outro momento que ele narra dois momentos importantes de diálogos de Ismael com Jesus, mas um segundo momento que ele traz é quando ele diz assim: Senhor, né, não tereis um meio direto de orientar a política dominante no sentido de se purificar o ambiente moral da terra de Santa Cruz? E o Divino Mestre pondera sabiamente e responde: não nos compete cercear os atos e intenções dos nossos semelhantes, e sim cuidar intensamente de nós mesmos, considerando que cada um será justiçado na pauta das suas próprias obras. E aqui, Paty, antes de passar a palavra para você, esse ponto me remete a uma conversa que nós estávamos tendo aqui um pouquinho antes de começar a gravação, gente, que é o seguinte: muitas vezes nós nos preocupamos demais com o que está acontecendo no nosso redor e descuidamos do nosso mundo íntimo. De modo que o que Jesus está dizendo aqui é que a gente precisa cuidar intensamente de nós. Aquele apelo de Jesus da edificação do reino dos céus, né, em nós, é o que vai garantir que nós saibamos passar pelas vicissitudes. E que por mais corrupção e por mais desastres que aconteçam no nosso redor, nós seremos aqueles que conseguirão passar pelo mangue, passar pela lama, né, nos mantendo íntegros, né? Ou seja, até vamos sujar os pés, mas aquilo não vai nos corromper, né? E esse é o nosso grande desafio, né, que a gente pode trazer para os nossos dias atuais, né? Estamos cuidando de nós, do nosso mundo íntimo, né? Quão desafiador é para nós cuidar do nosso mundo íntimo, né? A sociedade, de uma forma geral, ela sempre nos chama para fora, né? Aparentar, aparecer, exibir as personas, né? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai nesse ritmo e esquece de que é a nossa análise interior que vai nos deixar fortes, né? Como você mesma disse. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai falar que a gente tem que ser mais como a luz. A luz, ela não pergunta para iluminar se a sala está cheia ou está vazia, quantas pessoas são, que horas são, quando é que ela vai ser apagada, ela simplesmente serve, né? E ele compara também nessa mensagem Jesus com a luz, né? Com um sol de excelentíssima grandeza. E ele vai dizer justamente isso. Jesus era uma luz e essa luz iluminava os charcos pantanosos, iluminava os vales floridos. E ele não se contaminava, porque ele tinha essa excelência moral, né? Então a gente se sente tão inseguro muitas vezes porque a gente ainda não alcançou essa excelência moral. Mas se nós já estamos no caminho, a gente já está melhor do que quem não olha para si, né? Quem não se cuida. Mesmo que a gente erre, se equivoque, a gente está querendo acertar. E isso é uma grande diferença, né? Esse é um dos grandes motivos da vinda de Jesus há 2000 e poucos anos atrás, que eu vejo, que era justamente de nos oferecer a oportunidade de mergulhar nesse mundo íntimo através do exercício da lei de amor, né? Ele veio numa sociedade que também tinha muitos problemas, que também tinha muita corrupção, né? E ele andou no meio daqueles que mais necessitavam, né? Ele estava no Vale dos Leprosos, ele estava no meio dos cobradores de impostos, ele estava no meio das prostitutas e assim por diante, de pessoas que precisavam despertar para a verdadeira vida, né? Para o espírito, para a sua essência,
né? E ele deixa essa grande mensagem através do seu exemplo, né? Então não é só o que a gente fala, mas é o que a gente faz. A tentativa de viver o evangelho, ela é desafiadora pra gente. Às vezes, quando a gente está lendo uma obra como essa parte, volto naquela nossa conversa, parece que é algo distante e utópico, né? Porque a vivência do evangelho na sua excelência é quase inalcançável para nós ainda nos dias atuais. Entender as entrelinhas, né, do que significa Jesus em nossa vida requer de nós um voltar-se para dentro muito grande, né? Então todas as vezes que a gente se preocupa mais com as exterioridades, é mais difícil fazer esse movimento de interiorização da mensagem de Jesus e, por conseguinte, da ação, né, que condiz com de um verdadeiro cristão, né? O grande convite dele é que nós pudéssemos aqui no Brasil, aí nós retomamos um pouquinho isso da narrativa dessa obra, sermos aqui o lugar onde pudéssemos reviver o cristianismo primitivo, né? Aqueles primeiros cristãos, a essência da mensagem de Jesus, né? Às vezes nos preocupamos com discussões secundárias e o principal que gira em torno desse desafio que é da vivência do evangelho se perde nas efemeridades da vida, né? Isso. Enfim.